vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje vamos para mais uma aula importante que é referente à insuficiência hepática crônica. Mas antes de adentrar a esse assunto, nós devemos lembrar que essa insuficiência hepática, ela necessariamente ocorre quando 90% ou mais desse fígado está comprometido. Então, olha só que interessante, 90% é quase todo esse fígado. Então, só ocorreria uma insuficiência hepática quando existe comprometimento de 90% desse órgão. Agora, entrando no assunto, essa insuficiência hepática crônica, o que levaria a ela? Entre os fatores, são inúmeros, poderíamos citar uma cirrose, pode ocorrer também uma lesão desse fígado pela presença do vírus da hepatite, principalmente hepatite B e C. Por que B e C? Porque elas cronificam. É o tipo do vírus da hepatite que cronifica, é o vírus B e C dessa hepatite. Também, além dessa hepatite, uma cirrose, podemos citar uma doença hepática gordurosa, que vai realmente encontrar aquele fígado gorduroso, aquele fígado comum em pessoas obesas. Também a gente pode encontrar doença hepática por alcoolismo, aqueles pacientes que têm uma ingesta muito grande de álcool por um longo período de tempo, também pode desenvolver, claro, com um bom período de tempo, esse tipo de problema, essa insuficiência hepática crônica. Além disso, o que seria uma cirrose? O que é cirrose? A gente falou que é um dos fatores que pode levar a uma insuficiência hepática crônica. Não necessariamente ela vai levar, mas pode ser um dos fatores que ocasiona essa cronificação da enfermidade. Mas o que é uma cirrose? Uma cirrose é nada mais do que uma lesão nesse fígado que vai ser demarcada por uma grande fibrose, uma fibrose difusa nesse órgão, no tecido desse órgão, com a presença da formação também de nódulos que seriam parenquimatosos, seriam nódulos parenquimatosos e degenerativos. Então, quando a gente fala em cirrose, lembre sempre de uma fibrose difusa e uma grande formação desses nódulos parenquimatosos e degenerativos. Lembrando sempre que não necessariamente uma cirrose vai levar a um quadro de insuficiência hepática crônica, mas sim pode ocorrer dela colaborar, ser um dos fatores da cronificação nessa enfermidade. Lembrando dessa cirrose, nós podemos ver o que está na tela aí. Fica muito claro essa imagem, uma diferenciação de um fígado saudável para um fígado que está com esse tipo de fibrose, com a presença desses nódulos parenquimatosos, que seria a cirrose. Agora, quando a gente fala de cirrose, esses nódulos que a gente citou, eles podem ser nódulos pequenininhos, nódulos finos e ainda nódulos grandes. Ou, falando na palavra exata para você, micronódulos, macronódulos e nódulos finos. Olha essa imagem. Nessa imagem a gente vê a presença dos micronódulos. Esses micronódulos, eles seriam presentes nesse tipo de cirrose e ele vai estar acometendo principalmente aqueles pacientes que estão com problemas alcoólatras. São pessoas que bebem muito álcool e pode ser a presença desses micronódulos no fígado. Não necessariamente, a gente tem que ressaltar isso, nem sempre esses micronódulos vão estar referindo a um paciente alcoólatra. Não é patognomônico de um paciente com lesão hepática por alcoolismo. Ou seja, não é só para pacientes alcoólatras, pode ocorrer em outros casos, mas na maioria dos casos desses micronódulos que você vê na tela, é por um paciente com lesão hepática por alcoolismo. Então lembre-se disso. Nessa outra imagem, a gente consegue ver a presença de micronódulos e nódulos maiores. Você pode ver que tem um nódulozão aí nessa imagem, que são os macronódulos. Eles são muito comuns em uma lesão que é pós-necrótica.
Lembrando que esses nódulos eles seriam uma demarcação de um hepatócito que tenta se regenerar, porém ele fica preso, envolto por uma fibrose, uma faixa de fibrose. E ainda podemos destacar na outra imagem, essa que você está vendo, os nódulos finos. O que seriam esses nódulos finos? Esses nódulos finos seria mais um tipo de nódulo, mas que a etiologia desse problema que a gente vê na imagem, desses nódulos finos, nos levaria a um problema biliar. Então, quando a gente vê nódulo fino, geralmente não é patognomônico também, não é só encontrado em problemas biliares, mas na maioria dos casos onde eu observo nódulos finos nesse fígado, em uma lesão no fígado, vai me indicar uma etiologia biliar. Então, lembre-se disso. E como que eu posso fazer um diagnóstico nesse paciente? Nós podemos fazer uma elastografia hepática transitória. Essa elastografia hepática transitória nada mais seria que um exame onde eu consigo ver a histologia do tecido desse órgão, que vai me mostrar se ele tem uma fibrose, se ele tem algum problema, se tem uma esteatose. E claro, qual a vantagem desse tipo de exame? É que ele não é invasivo. Por exemplo, quando eu faço uma biópsia em um paciente, eu vou furar esse paciente, eu posso fazer uma piora no quadro dele. Claro, eu vou estar mexendo no tecido desse órgão. Já nesse exame que estamos falando, não existe furo, não existe radiação, não existe nada disso. Então ele é não invasivo, ele não vai causar danos ao paciente. Isso vai me ajudar muito no diagnóstico. Então, falamos do diagnóstico, falamos um pouco das características que podem levar a uma insuficiência hepática crônica, vários fatores, falamos de cirrose, falamos de alcoolismo, falamos de fígado gorduroso, hepatite, mas o que nós encontramos na histologia desse tecido? Olha essa imagem. Quando nós observamos um fígado com uma insuficiência hepática crônica, geralmente o que a gente vai ver é uma grande degeneração dos hepatócitos. Se você não lembra o que é o hepatócitos, é a célula, é a maquinária desse fígado, é a célula funcional do fígado. E lembre-se, se eu estou destruindo células funcionais do fígado, conforme ocorre a cronificação, que é o tema de agora, insuficiência hepática crônica, com o tempo ocorre a cronificação, eu vou perdendo com o tempo esses hepatócitos e, claro, com o tempo, se eu perco essas células funcionais, esse fígado vai perdendo a sua funcionalidade. Por isso ocorre a insuficiência hepática. No caso dessa aula, a crônica. Então, vai ocorrer, a gente vê na imagem, uma grande perda de hepatócitos, também com uma fibrose bem extensa, com formação de septos fibrosos, também a formação de pseudolóbulos e também a gente pode destacar o infiltrado inflamatório, que no início seria não muito grande esse infiltrado, porém sim vai ocorrer infiltrado inflamatório, porque pensa comigo, se existe uma lesão nesse fígado, o sistema imunológico ele vai perceber esse problema. Então, células de defesa vai para aquela região, leucócitos vão para aquele órgão e vai ocorrer realmente esse processo do infiltrado inflamatório para tentar ajudar naquele problema. Então, a gente viu, vai ter degeneração de hepatócitos, uma fibrose extensa, formação de pseudolóbulos e infiltrado inflamatório. Nessa outra imagem, nós também podemos observar outros problemas. Outro problema referente a essa histologia. Entre eles seria uma agressão à placa limitante. O que é essa agressão à placa limitante? A placa limitante nada mais é do que um limite, uma delimitação entre o septo fibroso e também esse pseudolóbulo. Então, ele estaria como um limite entre eles. E essa agressão à placa limitante, ela ocorre exatamente por causa desse infiltrado inflamatório. Você vê na imagem um grande infiltrado inflamatório. Olha essas células meio roxinhas, elas são realmente esse infiltrado, essas células de defesa, que claramente vai causar essa lesão na placa limitante. Lembrando, placa limitante delimita septo fibroso e esse pseudolóbulo que nós citamos. Já nessa outra imagem, o que a gente pode observar?
nós podemos observar o que a gente chama de hepatócito em vidro fosco. O que é esse hepatócito em vidro fosco? Olha o que você observa. Você observa esse hepatócito e claramente na periferia desse hepatócito nós encontramos um halo transparente nele. Olha a periferia dessa célula. É uma célula grande. Lembrando que os hepatócitos são as células funcionais desse fígado e na sua extremidade, na periferia, nós vemos esse halo meio transparente. E também podemos observar a presença de antígenos B. Então pensa comigo, antígeno B, o que tem a ver isso? Isso seria muito comum, esse hepatócito em vidro fosco, em pacientes com hepatite B. Lembrando que não é patognomônico. Patognomônico, o que é isso? Eu não só vou encontrar em casos de paciente com hepatite B, pode ocorrer em outras situações. Mas na maioria das vezes, quando eu vejo hepatócito em vidro fosco, é um tipo de problema relacionado ao vírus da hepatite B, que a gente acaba de ver nessa tela. Fica muito bem claro para a gente, fica esse aspecto de vidro fosco exatamente por esse halo transparente na periferia da célula. Já nessa outra imagem, a gente basicamente vai ressaltar o que a gente já falou, que seria a extensão desse septo fibroso além do normal. Olha como ele está bem extenso realmente, com a presença do pseudolóbulo. Lembrando que nesses casos onde existe uma grande expansão desse septo fibroso frente ao envolvimento desse pseudolóbulo, seria comum em lesões pós-necróticas. Já nessa outra imagem, o que a gente observa realmente? Você consegue ver uns pontinhos meio amarronzados nessa imagem? Olha como parece uns pontinhos realmente assim meio espaçados, um pontinho ali, outro aqui. Olha na imagem esses pontinhos amarronzados. Isso é pigmento biliar, é bilirrubina. Então se eu vejo bilirrubina nessa imagem, nesse corte histológico, o que vai me indicar? Uma etiologia com problema biliar. Então, mais um corte onde a gente pode observar na microscopia esse tipo de problema que vai me levar a uma etiologia biliar exatamente pela presença desse pontinho meio amarronzados, que é a bilirrubina. E no diagnóstico, no quadro clínico, o que a gente vê nesse paciente? Primeiro, a gente pode observar uma anorexia extensa. Esse paciente vai sentir fraqueza, náuseas, vômitos e até mesmo a gente pode observar uma encefalopatia e também uma coagulopatia. Agora, o que seria essa encefalopatia e coagulopatia? É simples. Na encefalopatia, o que acontece? Existe uma insuficiência hepática crônica, que é a nossa aula de hoje. E o que a gente sabe que esse fígado faz? Ele vai degradar, degenerar substâncias tóxicas no nosso organismo. Porém, ele está insuficiente, ele não está fazendo esse papel. E essas toxinas ficam presentes no nosso corpo e podem atingir a região do sistema nervoso central. E vai ocorrer a encefalopatia. O que é isso? Seria um bloqueio na neurotransmissão nervosa e muscular nesse indivíduo. Exatamente pela presença de toxinas, já que esse fígado não está funcionando, ele está insuficiente. Existe uma insuficiência hepática crônica. Então isso é encefalopatia, uma das consequências, um quadro clínico desse paciente. Outro quadro seria coagulopatia. O que é coagulopatia? Coagulopatia, doença na coagulação. Então, o que vai ocorrer? Esse fígado ele é fundamental na produção de fatores da coagulação. Porém, lembrando, ele está insuficiente, ele não está conseguindo fazer o seu papel. Então, principalmente os fatores da coagulação relacionados à vitamina K, como o fator 2, 7, o 9 e o 10 estarão comprometidos. E o que vai acontecer? Problema na coagulação, não vai funcionar a coagulação nesse indivíduo. Além desses fatores que a gente citou, também pode ocorrer problemas na liberação de estrógeno. Então, indivíduos, principalmente homem, vai sofrer com ginecomastia e hipogonadismo.
pode ocorrer ainda uma síndrome relacionada à hepatopulmonar. Sim, até o pulmão seria prejudicado, onde nesse pulmão a gente vai ver na sua histologia uma dilatação dos vasos desse pulmão. E isso vai prejudicar principalmente a questão da perfusão e ventilação do órgão. Então esse paciente vai ter uma dispneia muito acentuada. Então lembrando, isso é uma síndrome hepatopulmonar. E claro, como nós estamos falando de insuficiência hepática crônica, existe uma cronificação dessa enfermidade, nós podemos observar, além com o tempo, um carcinoma desenvolvido nesse fígado. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?